Meu amigo, se tem uma coisa que vai acontecer com todos nós e que talvez seja uma das poucas coisas na medicina que seja matemático, é um dos erros de refração, chamado presbiopia. Você nunca ouviu falar disso? Bom, nesse vídeo aqui hoje você vai aprender do que se trata essa tal presbiopia e por que ela infelizmente vai acometer a mim, a você, a todos nós, e a gente não tem como escapar. Eu sou Vitor França, médico oftalmologista, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Espero que esse vídeo seja de mais um conteúdo interessante para você, para seus amigos, seus familiares. Fica até o fim, vamos ver o que é essa tal da presbiopia matemática da oftalmologia. Bom pessoal, como a gente começou na introdução, a presbiopia é a famosa vista cansada ou a síndrome do braço curto, que algumas pessoas falam. E falam não é à toa. A partir dos 40 anos de idade, em torno dos 40 anos de idade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, vai depender de pessoa a pessoa, mas em torno dos 40 anos de idade, todos nós teremos a famosa presbiopia. É um dos erros de refração, tido como um dos erros de refração. Essa presbiopia se torna a dificuldade que a gente apresenta para ler as coisas de perto. Então, se eu sempre tive a visão muito boa para longe, eu sempre tive a visão muito boa para perto, nunca usei óculos na minha vida, nunca tive dor de cabeça, nunca tive lacrimejamento, vermelhidão, nunca tive nada, sempre tive a visão de águia. E por que de repente chega aos 40 anos eu começo a afastar o objeto para tentar enxergar melhor e de fato eu enxergo um pouco melhor? Bom, isso é por um problema que a gente começa a perder ainda numa faixa etária menor do que essa dos 40 anos, o nosso poder, a nossa capacidade de acomodação. Essa capacidade de acomodação envolve uma série de estruturas do nosso olho e que fazem com que a gente tenha o famoso foco, né? A gente consegue ajustar independente da distância que a gente está lendo. E a partir dos 40 anos, clinicamente, a gente começa a ter uma perda dessa acomodação de forma que a gente não consegue mais compensar tanto. A gente ainda preserva até os 60 anos um pouco dessa acomodação e lá aos 60 a gente de fato perde totalmente esse poder de acomodação, infelizmente. Porém, o lado bom da história é que a gente corrige isso com óculos, mais uma vez ajudando a gente. Então, invariavelmente, a gente vai precisar um pouquinho deles, nem que seja para ler as coisas próximas, com muito mais qualidade, quando a gente chega lá aos 40 anos. E como é que acontece a presbiopia? Bom, o primeiro detalhe que eu preciso falar para vocês é que a gente naturalmente tem uma lente dentro do nosso olho. A lente se chama cristalino. E esse cristalino é semelhante a uma lentilha, né? Ela é uma lente biconvexa e ela é capaz de fazer mudanças na sua estrutura de acordo com a nossa necessidade de ajuste da distância do objeto que a gente está focando. Então o cristalino, essa lente fantástica que a gente tem, junto com estruturas ao redor dela, fazem com que elas diminuam ou aumentem o seu diâmetro de acordo com a necessidade. Isso faz o famoso foco. Essa movimentação do cristalino, essa mudança de conformação do cristalino para o ajuste da nossa visão boa, significa usar os nossos músculos ciliares para poder fazer esses ajustes. O problema é que quando chega em torno dos 40 anos, esses músculos ciliares que ajudam o cristalino a mudar a sua conformação, eles já não estão tão hábeis assim, eles já não conseguem fazer essa função de forma plena. Então o que acontece é que o nosso cristalino começa a modificar. Outros fatores estão implicados aí também. A gente começa a ter modificações na característica estrutural dessa lente natural e ela começa a enrijecer um pouco mais, ela perde um pouco da sua flexibilidade. Então é multifatorial, por isso que a gente não tem um tratamento que seja definitivo para a presbiopia, por isso que a gente vai aumentando progressivamente o grau ao longo dos anos. À medida que a gente vai perdendo essa capacidade de acomodação, a gente vai acrescentando, adicionando grau. Quem já usa óculos antes dos 40 anos, que tem esse poder preservado, significa que você usa óculos de visão simples. Ou seja, qualquer ponto que você olha, ele tem exatamente o mesmo grau. Então até aí tudo bem. Quando chega aos 40 a coisa muda um pouco de figura. O que acontece é que você vai precisar não somente corrigir o seu grau de base, que você já tinha, caso você já usasse o óculos, como agora você também vai precisar acrescentar um grau para sua leitura. Então surgem aí, nesse momento da nossa vida, os óculos multifocais.
Esses óculos multifocais, eles vão modificando, como o nome diz, eles têm lente que vai a cada ponto dessa lente mostrar a imagem em um foco diferente. Então a cada local que você olha, ele tem um grau que vai corrigir em distâncias diferentes. Como a gente faz isso? Quando você for olhar, uma dica que eu sempre falo em consultório, o primeiro óculos multifocal é horrível. Vai ver buraco no chão, você pode se sentir tonto, você pode ter dificuldade para subir degraus de escada, para achar o ponto de leitura ideal. Então, um grande macete é você olhar reto quando você quiser olhar em longas distâncias e a sua visão baixar procurando o melhor foco que está na parte inferior. É importante você ter ciência disso, porque quanto mais você conseguir fazer intencionalmente essa modificação, essa procura pela posição correta para cada distância, com frequência do uso, você passa a fazer isso meio que automaticamente. Você não vai precisar ficar procurando a cada momento. A partir do momento que você se adaptar, o resto é no automático. Então, meus amigos, infelizmente a presbiopia é uma realidade para todos nós a partir dos 40 anos. Então, o que é que a gente pode fazer? Ir ao oftalmologista com frequência. Mais uma vez, veja que vídeo após vídeo isso não muda. A gente precisa de avaliações regulares, constantes. Só assim a gente vai conseguir identificar os problemas da visão. E a presbiopia, sendo um erro de refração que começa aos 40 anos, traz muito transtorno. Existe uma coisa que a gente faz com muita frequência quando está chegando nessa faixa etária, é que quando você fica, por exemplo, muito tempo lendo ou olhando um celular, quando você tenta olhar para longe, às vezes as coisas lá longe que você enxergava bem, estava tudo meio embaçado, meio turvo. Isso pode acontecer por uma coisa que a gente chama de espasmo de acomodação. A musculatura fica tentando compensar e de repente para a leitura e de repente para longe ela ainda não consegue relaxar plenamente, não consegue fazer as modificações necessárias para o ajuste de longe. O ajuste de longa distância. A presbiopia é um erro de refração que acomete as pessoas em torno dos 40 anos e que progressivamente vai piorando até os 60. Então pode observar que você vai ter um grau de adição em torno dos 40 anos e lá aos 60 você vai ter 3 graus. Isso é para você e é para mim também, é para todos nós. Enfim, não tem como chegar aos 40 anos e passar dessa faixa etária sem ter a necessidade de um ajuste de grau para leitura. Isso vai acontecer com todos nós. É uma notícia não tão agradável, porém faz parte da nossa fisiologia, faz parte do nosso processo natural de envelhecimento e graças a Deus a gente está conseguindo viver cada vez mais e obviamente a oftalmologia vai colaborar para que a gente viva com mais qualidade de vida ainda. Usando esses óculos multifocais a gente vai conseguir compensar e não vai ter problema nenhum. Você vai poder ler, você vai poder olhar o seu celular, assinar os documentos, fazer toda a sua rotina sem grandes modificações no seu dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui até o final. Passe esse vídeo aí para os seus pais, para os seus parentes que tenham mais de 40 anos especificamente e passe esse conteúdo adiante também. É interessante que a gente consiga atingir o máximo possível de pessoas. Lembra que 7% da população brasileira, em estudo recente, nunca foi oftalmologista, então certamente uma parte dos nossos conterrâneos, dos nossos irmãos brasileiros, certamente eles têm problema e não foram ainda oftalmologistas, então a gente tem que colaborar para reduzir essa estatística. Um forte abraço e até o próximo vídeo.